Olá a todos! O Memórias e Poesias de hoje, estávamos com saudades, não é? Vai trazer, gente, um dos maiores poetas da língua portuguesa. A vida e obra, ou um pouco dela, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, 1888 a 1935. Como dissemos, foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Criou heterônimos, poetas com personalidade própria que escreveram sua poesia e, com eles, procurou detectar, sobre vários ângulos, os dramas do homem e de seu tempo. Mas, por favor, gente, antes, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha o vídeo aí, porque pode muitas pessoas ainda não conhecerem deste grande poeta. Infância e juventude. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Era filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, que era crítico musical, e de Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural de Açores. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era o comandante militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhando a família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Carreira literária. Em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas em inglês. Com 16 anos, já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Alan Poe. Em 1902, a família voltou para Lisboa. Em 1903, Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town, Cabo da Boa Esperança. Pessoa regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte, a fim de dispor seu tempo para ler e escrever. Recusou vários bons empregos. Só em 1908 passou a trabalhar como tradutor autônomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia e como poeta em A Renascença, em 1914. A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu, entre eles Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, Almanda Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. A revista, gente, foi a porta-voz dos ideais da renovação futuristas desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social de Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. A revista Orfeu teve vida curta, mas, enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas Ode Triunfal e Opiário, escritos por seu heterônimo Álvaro de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem apontados nas ruas como loucos e insanos. Heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo.
tendo sido plural, como se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Fernando Pessoa, como ele mesmo. Mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco do seu talento em vida. Foi na época em que colaborava com a revista Presença, 1927, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como real objetivo do movimento modernista. Além das representações poéticas dos heterônimos, aos poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, como O Nada que é Tudo, ou ainda os famosos versos da autopsicografia, que enunciavam o mistério da criação poética que ele próprio sentiu. Em 1934, Fernando Pessoa candidatou-se ao Prêmio de Poesia do Secretariado Nacional de Informações de Lisboa, com a obra Mensagem, seu único livro publicado em vida, obtendo o segundo lugar. Em Mensagens, 1934, o poeta faz uma réplica de Os Lusíadas, a partir de uma perspectiva nacionalística mística. Atuando como um verdadeiro sebastianista, prega a volta do rei Dom Sebastião, morto na África em 1578, para restaurar Portugal e o Quinto Império. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática. As obras publicadas em vida: 35 sonetos, antinous, inscrições, mensagens, 1934. Obras póstumas: poesias de Fernando Pessoa, poesia de Álvares de Campos, a nova poesia portuguesa, poesia de Alberto Caieiro, odes de Ricardo Reis, poemas dramáticos, poesias inéditas 1 e 2, textos filosóficos 2 versos, novas poesias inéditas, poemas ingleses publicados por Fernando Pessoa, cartas de amor de Fernando Pessoa, sobre Portugal, textos de críticas e de intervenção, carta de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, carta de Fernando Pessoa a Armando Cortes Rodrigues, a obra poética de Fernando Pessoa, O Guardador de Rebanhos de Alberto Caieiro, primeiro Fausto. Agora vamos a uma das suas principais poesias, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não nas duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Bem, gente, é isso. Quem quiser conhecer mais de Fernando Pessoa, dê um Google aí, por favor, e se deleite com esse poeta maravilhoso. O link do site está na descrição do vídeo e essa matéria foi escrita por Dilva Frazão. Dilva é biblioteconomista e professora. E até outra oportunidade do Memórias e Poesias. Até lá!